Amém, amados? Bom dia a todos, amados irmãos e amigos. Que a graça e a paz do Senhor seja com cada um de nós, seja sobre a sua casa, a sua vida, sua família. E aqui estamos mais uma vez para falar com Deus, para adorar ao Senhor, para nos humilhar diante de Deus, para rever as nossas prioridades, para sermos abordados pela palavra de Deus, do seu poder, da sua graça, do seu amor. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele use a sua palavra para a nossa edificação nesta manhã. Vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos porque nós podemos louvar ao Senhor com a tua palavra, podemos louvar ao Senhor com os cânticos, podemos louvar ao Senhor ao falar com o Senhor através da oração, através da comunhão, através, ó Deus, do Espírito Santo do Senhor em nós. E nesta manhã, ó Deus, a nossa necessidade mais e mais do Senhor nas nossas vidas, que as oportunidades que surjam, ó Deus, sejam para o nosso crescimento espiritual, sejam, ó Deus, para a nossa edificação, para a salvação de vidas, mas acima de tudo, ó Deus, para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, tenha misericórdia, ó Deus, da minha vida neste momento, na incumbência de ser somente porta-voz do Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. O que estamos fazendo com as oportunidades que Deus tem dado a você, tem dado a nós, tem dado ao seu povo, tem dado à humanidade nesses dias? É interessante notarmos que muitas vezes nós não sabemos o que é prioridade, ou não enfatizamos o que é mais importante na nossa vida, e mediante a tantas adversidades, nós muitas vezes não buscamos, ou não sentimos, ou não aproveitamos o momento de crescer diante de Deus. O profeta Ageu, ele foi o primeiro profeta do período pós-cativeiro babilônico. Juntamente com Zacarias, seu contemporâneo, ele foi usado por Deus para encorajar o povo a reconstruir o templo de Jerusalém, que havia sido destruído por Nabucodonosor em 586 a.C. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ageu, no capítulo 1. Quero estar lendo os 14 versículos, são 15 versículos, mas quero ler até o versículo 14 do livro do profeta Ageu, no capítulo 1. O propósito deste livro era para convocar o povo para reconstruir o templo, a reconstrução do templo em Jerusalém. E o destino deste livro é para que o povo para o povo que vivia em Jerusalém, para aqueles que retornaram do exílio, 520 a.C., então Ageu é levantado neste momento para levar uma mensagem de Deus. A nossa oração é que esta mensagem venha também nos motivar, venha também nos avivar, trazer vida espiritual, uma vida abundante, uma vida fervorosa, reconstruir relacionamento com Deus, reconstruir uma intimidade com Deus, a ponto de podermos sermos conduzidos, fundamentados em Deus e na sua palavra. Esse é o tema que eu quero refletir com os amados irmãos, fundamentados em Deus. Ageu capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. No segundo ano do rei Dário, ou Dario, no primeiro dia do 6º mês, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, governador de Judá, filho de Sealtiel, e a Josué, sumo sacerdote, filho de Josadaque, por intermédio do profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos exércitos: este povo diz, não chegou ainda o tempo de edificar a casa do Senhor. Esta palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. Por acaso é tempo de habitares em casas bem acabadas, enquanto este templo continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Semeastes muito, recolhestes pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais.
Vesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte para trazer madeira e edificai o templo. Eu me agradarei dele e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, mas veio pouco, e esse pouco, quando levastes para casa, eu os dissipei com um sopro. Por que motivo? Diz o Senhor dos Exércitos: porque o meu templo está em ruínas, ao passo que cada um de vós cuida da própria casa. Por isso, os céus retiveram o orvalho, e a terra reteve os seus frutos por vossa causa. Mandei vir a seca sobre a terra, sobre as colinas, sobre o trigo, sobre o vinho novo, sobre o azeite, sobre tudo que a terra produz, também sobre os homens e os animais e sobre todo o seu trabalho. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, com todo o restante do povo, obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, seu Deus, havia enviado, e o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe ao povo esta mensagem do Senhor: eu estou convosco, diz o Senhor. Então o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e a todo o restante do povo, e eles foram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Que o Senhor aplique a sua palavra em cada coração, amém? Que texto maravilhoso, é um texto desafiador. Após a destruição do templo em Jerusalém, agora o povo sai do cativeiro, volta para Jerusalém com a missão de reconstruir aquele templo. E algo extraordinário acontece quando Deus dá a oportunidade aos judeus, dá a oportunidade àquele povo a reconstruir o templo. E eles então começaram a olhar para si, ou começaram a olhar para os seus próprios desejos, começaram a orar para a sua própria ganância e não aceitaram ou não quiseram ou priorizaram outras coisas além daquilo que Deus havia prometido. E no decorrer deste livro você vai observar que após o chamado de Deus, após o despertamento de Deus, após a voz profética de Ageu, através da palavra do Senhor, aquele povo volta a fazer o trabalho que Deus havia ordenado. Deus lhe dá uma outra oportunidade àquele povo, e diz a Bíblia, diz o texto, mais para frente no capítulo 2, que aquela obra foi uma obra extraordinária. Quando diz lá no versículo 9, a glória deste novo templo será maior que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. Estabelecerei a paz neste lugar, diz o Senhor dos Exércitos. Aquele povo então compreendeu, aquele povo temeu ao Senhor de que estavam tomando decisões erradas, que estavam colocando prioridades erradas na sua vida, prioridades erradas no seu caminhar. Quero trazer para nossos dias também essa mensagem do profeta Ageu, a qual nós precisamos ser exortados pela palavra do Senhor para saber quais as prioridades da nossa vida. Uma vez que é o Espírito Santo quem dirige a nossa vida, uma vez que é o Espírito Santo que controla, que nos conduz, que fala ao nosso coração, precisamos rever as nossas prioridades, precisamos rever o nosso relacionamento com Deus. É interessante que a importância de estarmos fundamentados na palavra, Paulo escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 3, no verso 11, diz assim: porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Prioridade é Deus, relacionamento com Deus, busca de Deus, obediência à voz do Senhor, dependência plena do Senhor. Precisamos rever as nossas prioridades, a importância desse fundamento em Cristo, fundamento na palavra de Deus, nos dar uma direção certa. Deus ele concedeu aos judeus a missão de reconstruir o templo em Jerusalém quando retornaram ao cativeiro, mas após 15 anos ainda não haviam concluído a obra, porque eles estavam mais preocupados em construir suas próprias casas do que fazer a obra de Deus. Ageu então, os advertiu a ordenarem suas prioridades corretamente. E aqui podemos aprender com esse excelente texto algumas lições da importância de estarmos fundamentados em Cristo e na sua palavra.
a importância de obedecer a Deus, a importância de colocar em ordem a nossa vida. Primeiro, Deus, o Senhor, no controle de toda a nossa vida, de toda a nossa direção, de toda a nossa caminhada. A primeira lição que nós podemos aprender nesse texto, meus amados, que fundamentados em Deus, não nos tornamos escravos pelo que é presente. Fundamentados em Deus, não nos tornamos escravos dos momentos que nós estamos vivendo neste tempo. Não nos tornamos escravos do medo, não nos tornamos escravos do pecado, não nos tornamos escravos da incompetência, mas tornamos fundamentados na palavra do Senhor, fundamentados na palavra de Deus. Diz no versículo 3 ao versículo 5, esta palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. Por acaso é tempo de habitar em casas bem acabadas, enquanto este templo continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. O que estava presente ali naquele povo era a oportunidade de reconstruir o templo. Mas agora ali eles estavam olhando para a ganância, para o seu próprio desejo. O templo estava em segundo lugar. Ageu encorajava o povo à medida que trabalhavam, que ele assegurava da divina presença do Espírito Santo e da vitória final. Meus amados, nós precisamos olhar para a nossa vida espiritual, para o nosso relacionamento com Deus. Hoje, o que está presente, o que hoje tem tomado o lugar de Deus na nossa vida. Hoje, quais as circunstâncias que nós estamos vivendo? Estamos vivendo momentos, uma crise generalizada, pandemia, na política, corrupção, mentira, esporte, todas as coisas têm tirado o foco da missão que Deus deu para mim, da missão que Deus deu para você, da missão que Deus deu para a sua igreja nesse tempo, que é fazer a diferença. Estamos fundamentados em Deus, nós vamos saber discernir como enfrentar esses momentos que nós estamos vivendo. Fundamentados na palavra de Deus, na obediência da palavra de Deus, vamos saber passar por esse deserto, vamos saber passar por esses momentos difíceis. Fundamentados na palavra de Deus, na obediência à palavra de Deus, nós seremos encorajados, seremos submetidos com a direção do Espírito Santo de Deus a prevalecer, a buscar a Deus em primeiro lugar, a honrar o nome do Senhor, a priorizar a nossa intimidade, de reconstruir uma intimidade maior com Deus. É tempo de avivamento, sim. É tempo de avivamento porque os templos não estão lotados. É tempo de avivamento, sim, porque não são esses momentos de grandes coisas que nós estamos vivendo. É tempo de avivamento porque o povo precisa voltar para Deus. O maior e grande, extraordinário avivamento é quando um homem se arrepende dos seus pecados, quando ele reconhece a sua condição e ele agora busca na palavra de Deus afundar a sua vida, a fortalecer a sua vida na presença de Deus. Esse é um grande avivamento. E esta intimidade vai fazer com que as pessoas vão apenas olhar, vão observar na minha vida, na sua vida, esta busca, essa dependência plena do Senhor, este fundamento na palavra de Deus. E meus amados, quando as pessoas estão ansiosas por tantas coisas, onde as pessoas discutem, brigam, param de falar um com o outro por causa de política, por causa de futebol, por causa de todas as coisas, nós estamos aqui ainda, porque Deus quer usar a sua igreja a temer o seu nome. Estamos aqui ainda, porque Deus quer usar a sua igreja para mostrar que existe um Deus que tem o poder, um Deus que pode mudar a história, mas a partir do momento em que o homem se coloca na dependência plena do Senhor. É interessante você observar no versículo 2, Deus não estava nem mais considerando o povo de si mesmo, para si mesmo. Ele diz, o Senhor dos Exércitos diz, este povo que livrei lá do cativeiro, esse povo que não faltou nada, esse povo que não deixei faltar nada, água, alimento, este povo que agora que me ama, que eu demonstrei amor, este povo que eu conduzi todo este tempo, eles ainda priorizam a si mesmo. Meus amados, que tempo que nós estamos vivendo? É a oportunidade de reconhecer que nós estamos distantes daquilo para o qual Deus nos chamou, de um relacionamento, de uma intimidade, não para os adultos somente, mas os adolescentes, as crianças, os jovens, os adultos, os casais, as famílias, os anciãos.
É uma convocação para todos a buscar a direção de Deus, a se firmar na presença de Deus, a estar fundamentado na palavra, no ensinamento. Não é um vereador, não é um prefeito, não é um governador, não é um deputado federal, estadual, senador, um presidente. Não há nada que vai mudar o plano de Deus na minha vida. A partir do momento em que eu me coloco à disposição de Deus, não podemos fugir. Nós estamos inseridos na sociedade, somos cidadãos, mas nós precisamos, a prioridade, amar a Deus, servir ao Senhor, pedir a direção de Deus, orar pelos nossos governantes, orar pelas pessoas que estão liderando o nosso país. É tempo de buscar e fundamentar-se em Deus e crer no Senhor, porque todas as circunstâncias nós estamos perdendo a oportunidade de buscar a face de Deus. Em meio a tantas lutas, em meio a tantas adversidades, em meio a tantas coisas obscuras, nós estamos perdendo a oportunidade de buscar o Deus das luzes. Nós estamos perdendo a oportunidade de confessar os nossos pecados ao Senhor, pedir que Ele venha moldar o nosso coração. Estamos perdendo a oportunidade de ser quebrantado pelo Espírito Santo de Deus e pedir que Ele nos use nesses dias difíceis. Estamos perdendo a oportunidade de ter uma intimidade maior com a palavra de Deus, ser confrontado com a palavra de Deus, e então poder buscar o conserto de Deus na nossa vida. Por isso, meus amados, nós precisamos priorizar Deus, porque fundamentados em Deus, fundamentados na sua palavra, nós não nos tornamos escravos pelo que tem acontecido neste tempo, porque nós estamos seguros em Deus, estamos fortalecidos em Deus, nós confiamos em Deus, mas nós precisamos fazer a nossa parte, precisamos aproveitar essas oportunidades. Aproveitamos a oportunidade dessa de poder reconhecer quem nós somos e reconhecer quem é Deus. Oportunidade de ver como a humanidade está longe de Deus. É uma oportunidade de levar, de mostrar a essa sociedade, para mostrar à humanidade que existe um Deus que pode mudar a história desta nação, deste povo, da humanidade. É preciso voltar para Deus. É preciso se humilhar diante de Deus, é preciso voltar às Escrituras, é preciso voltar aos cultos de oração, é preciso voltar a estar nos nossos quartos, com os nossos joelhos dobrados diante do altar de Deus, porque fundamentados em Deus, fundamentados na sua palavra, nós nos tornamos escravos pelo presente, pelo que nós temos visto e ouvido. A segunda lição podemos aprender nesse texto: fundamentados em Deus, meus investimentos se produzem em frutos de bênçãos. Se você observar no versículo 6 do profeta Ageu, no capítulo 1, verso 6, diz: semeastes muito e recolhestes pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo num saco furado. Não é exatamente isso que nós temos visto no meio da sociedade? As pessoas querendo mais, elas não conseguem obter aquele desejo maior. É exatamente isso que nós temos visto, infelizmente, até no meio do povo de Deus. Há um desejo de ter, de possuir, mas não conseguem. Qual o motivo? Porque não consagram ao Senhor, porque não priorizam a Deus, porque não reconhece que a saúde, que o trabalho, tudo que temos, tudo que somos, pertence ao Senhor, e que nós precisamos priorizar Deus na nossa vida, priorizar Deus nos nossos negócios, priorizar Deus nas nossas decisões, priorizar Deus no nosso trabalho, priorizar Deus no nosso relacionamento. Por isso que, fundamentados em Deus, os nossos investimentos, eles se produzem em frutos de bênçãos. Aquele povo tinha recursos para reconstruir o templo. Aquele povo tinha condição tranquila para reconstruir aquele templo. Mas a prioridade deles não era para Deus. Eles usavam o que tinham, eles davam o que eram para a sua própria ganância. E uma das grandes falhas que nós temos visto nesses dias, ou há muitos dias já, é a falta de consagração ao Senhor do que temos, do que somos.
Porque tudo que tenho, tudo que sou é consagrado ao Senhor, prioridade é Deus. Pelo fato de o povo não dar a Deus o primeiro lugar em suas vidas, seu trabalho não era frutífero ou produtivo, as suas posses materiais não eram satisfatórias, porque não reconheciam que Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Quantos não investem em missões? Quantos não investem o seu tempo para missões nas congregações? Quantos não investem o seu tempo na dedicação ao Senhor, na evangelização, usando a sua profissão, usando a sua vida, usando o que tem para a glória do Senhor, para abençoar vidas? Se você observar o texto que nós lemos a partir do versículo 9, e você vai observar ali o motivo de todas essas coisas, porque diz assim, versículo 9: esperaste muito, mas veio pouco. E este pouco, quando levaste para casa, eu dissipei com um sopro. Por que motivo? Diz o Senhor dos Exércitos: porque o meu templo está em ruínas, ao passo que cada um de vós cuida da própria casa. Olhando para esse texto, nós podemos passar para a nossa realidade. Hoje o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. E podemos dizer o texto: esperaste muito, mas veio pouco. E esse pouco, quando levantaste para a sua vida, para a sua profissão, para a sua família, eu dissipei. Qual o motivo? Diz o Senhor: porque a sua intimidade comigo está destruída. Eu não sou prioridade na sua vida. Você não consegue honrar o meu nome com o que você tem, com o que você é. E nós vivemos, meus irmãos, uma carência, uma necessidade de um despertamento espiritual. A necessidade de poder nos fundamentar em Deus, para que os nossos investimentos produzam frutos de bênçãos para a minha vida, para a vida do próximo, mas acima de tudo para a glória de Deus. É para revelar que o que temos, que o que somos, foi dado por Deus, para a nossa administração, para com o auxílio do Espírito Santo de Deus, poder viver de uma maneira segundo a vontade de Deus. Quantas pessoas endividadas, sem direção, vai comprando, vão adquirindo, vão aumentando as prestações, vão aumentando as contas. Mas quem está fundamentado em Deus, ele sabe que seus investimentos produzem frutos para abençoar vidas, para abençoar o reino de Deus. A terceira lição nós podemos aprender nesse texto: fundamentados em Deus, façamos sempre o melhor para Deus. Você tem feito o seu melhor para Deus? Olha no versículo 7, quando ali Deus dizendo ao povo mais uma vez, através do profeta Ageu: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. O que esse texto quer nos dizer? Antes de ordenar que o povo, no versículo 8, suba ao monte e traga madeira a fim de reconstruir o templo, o profeta ele ordena que eles novamente considerem o seu passado. Qual era o passado? Na construção do primeiro templo, houve uma atitude oposta a atitudes que eles estavam adotando. Davi, ele pensou em fazer o melhor para Deus. Davi, ele planejou, ele convocou o povo para ofertar, convocou o povo para doar para a reconstrução do templo, teve um planejamento, teve uma dedicação, e diz a Bíblia que o coração de todos estavam voltados para a obra. Quando Deus diz a Ageu para dizer àquele povo que eles estavam fazendo o oposto daquilo que havia construído o templo, o primeiro templo: dedicação, amor, paixão, entrega, oferta, tantas coisas extraordinárias. Deus estava lembrando aquele povo: olha, vocês precisam fazer a mesma coisa da primeira construção. Dedicação, fazer o melhor para Deus. Eles estavam pensando em fazer o melhor para si mesmos. Davi, ele colocou Deus em sua casa em primeiro lugar, na sua direção, na sua administração. Ele convocou o povo, ele convocou a liderança. E então diz a Bíblia que o templo foi construído porque o coração do povo estava na sua dedicação, estava nesse propósito. Na reconstrução do templo, não. O povo, depois de tantas experiências com Deus, da libertação do cativo, agora chega a Jerusalém, a oportunidade de fazer o melhor, a oportunidade de fazer o melhor para Deus.
oportunidade de fazer o melhor para a sua família. E meus amados, quando nós fomos resgatados do pecado, da escravidão do pecado, fomos livres, e nós precisamos fazer o melhor para Deus, precisamos dedicar o melhor para Deus, precisamos colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Como o problema deles não era a falta de recursos, mas a falta de prioridade, era a falta de intimidade. Tem como não errarmos mais, mas as prioridades que vão prevalecer na nossa vida. Se eu busco mais a Deus em oração, se eu busco mais a Deus através da palavra, o meu testemunho será mais forte. Se eu busco a Deus através mais da minha confissão, se eu busco mais a Deus através da minha intimidade com o Senhor, mais forte nos tornaremos ao passarmos por isso que nós estamos passando. E teremos então condição de poder abençoar outras vidas, teremos condição de sustentar outras vidas através da oração, de poder caminharmos juntos, fundamentados em Deus, fundamentados na sua palavra, fundamentados no seu amor. Mas em quarto e último lugar, a quarta lição extraordinária desse texto: fundamentados em Deus, Deus é glorificado. Amém? Olha no versículo 8 de Ageu, capítulo 1. Subi ao monte para trazer madeira, edificai o templo, eu me agradarei dele e serei glorificado, diz o Senhor. Que coisa maravilhosa, que coisa linda, meus amados, quando a palavra de Deus ela nos exorta. Coisa maravilhosa quando nós somos exortados pela palavra de Deus. Louvado seja Deus por isso, porque uma vez exortados pela palavra de Deus, há algo que precisa ser mudado. Louvado seja Deus porque nós somos exortados pela sua palavra, porque há algo que precisa ser transformado na nossa vida. E Deus ele tomou a decisão de habitar no meio do seu povo. Lá no livro de Êxodo, capítulo 25, no verso 8, diz: Deus ele quer habitar no meio do seu povo. Jesus veio habitar no meio de nós. Quando o templo de Salomão foi consagrado, Deus afirmou ter escolhido aquele lugar para habitar. Sabe por quê? Porque Deus tem prazer em habitar no meio do seu povo. Por isso se agrada da sua casa. Nós somos a habitação de Deus. Deus tem sido glorificado na nossa vida. Deus tem tido prazer na nossa vida, nas nossas atitudes. Se você decorrer no texto que foi lido, quando ali Deus revelando ao povo os motivos que eles estavam passando, das dificuldades que eles estavam passando, da seca, da sede, e eles reconheceram ali o motivo que eles estavam longe, eles priorizaram outras coisas. Então diz o texto lá no versículo 12: então Zorobabel, toda a liderança, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, com todo o restante do povo, obedeceram à voz do Senhor Deus e às palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor seu Deus havia enviado, e o povo temeu ao Senhor. Que coisa linda! Eles voltaram a priorizar o que é importante, Deus. Eles voltaram, realmente nós estávamos errados. Olha, por isso nós estamos passando por tanta dificuldade. Agora nós entendemos. Eles obedeceram à voz de Deus, à voz do profeta Ageu. E olha que coisa linda, este versículo 13, me emociona quando eu leio esse versículo 13. Eu parei nesse versículo 13, ele reli algumas vezes, e diz no versículo 13: então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe ao povo esta mensagem do Senhor. Olha que mensagem linda: eu estou convosco. Que coisa linda, que palavra abençoadora nos tempos difíceis, que palavras que nos motivam a permanecer fundamentados mais e mais na presença do Senhor e na sua palavra. Eu estou convosco. Sabe por que eles mudaram a prioridade? Quando Deus é o Senhor da nossa vida, Ele nos direciona, Ele fala ao nosso coração para nós fazermos o melhor. E sabe qual é o melhor? É estar na presença de Deus, é ser instruído pelo Senhor, é ser conduzido pelo Senhor. É fácil tornar outras prioridades mais importantes do que fazer a obra de Deus, do que orar mais, do que ler a Bíblia mais,
de testemunhar mais do amor de Deus, mas o Senhor quer que prossigamos até o final sem fraquejar, e que cooperamos na construção do seu reino. Não pare, nem dê desculpas, coloque o seu coração naquilo que é correto, faça-o, ordene corretamente as suas prioridades, e aí podemos ouvir a mesma palavra, a mesma frase que o povo ouviu quando eles voltaram a priorizar Deus, quando eles fizeram tudo para a glória de Deus. Vão ouvir o Senhor dizendo essa belíssima frase: eu estou convosco. Sabe quem disse isso também para nós? Jesus, antes de subir aos céus: eis que estou convosco todos os dias. Diz a Bíblia que aquele templo foi o melhor, o segundo templo foi o melhor que o primeiro. Nós precisamos rever as nossas prioridades, precisamos rever a nossa prioridade, a nossa vida no momento que nós estamos vivendo hoje. Quais são as prioridades? Quem está no controle da minha vida? O que o Senhor requer de nós? Que venhamos priorizá-lo em todas as áreas, em todo sentido da nossa vida, porque nós somos o seu povo. Não queremos que Deus se refere a nós. Me coloquei diante daquele povo, quando Deus disse: este povo. Eu orei a Deus: Senhor, eu quero fazer parte, eu quero ouvir da boca do Senhor: meu povo, o meu povo. Não este povo, mas o meu povo. É diferente. Nós somos o povo de Deus, e nós temos que honrá-lo acima de todas as coisas, priorizá-lo na nossa vida, nas nossas decisões. Não sermos escravos daquilo que nós estamos vivendo hoje no presente, mas sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Feche os seus olhos, ore ao Senhor. Não sejam escravos das coisas presentes, não sejam escravos, não sejam levados tantas coisas tristes, quantas brigas, questões políticas, esportes, pandemia, o que um fala, o que o outro fala, o que o outro deixou de falar. Não seja escravo dessas coisas presentes. Somos desafiados por Deus nesta manhã a investir naquilo que produz bênçãos, nas palavras. Abençoe vidas, ore pelas autoridades, ore pelo próximo, invista naquilo que produz bênçãos para a sua vida e para a vida do seu irmão, e acima de tudo que produz a bênção para a glória de Deus na sua vida, fazendo sempre o melhor, sempre o melhor, para a glória de Deus, para a glória do Senhor Jesus. É isso que ele mesmo diz no versículo 8: eu me agradarei dele e serei glorificado, diz o Senhor. O Senhor tem se agradado de ti, meu irmão. O Senhor tem sido glorificado através da sua vida. Priorize Deus, busque a Deus, consagre-se a Deus, busque de todo o coração, porque estamos fundamentados em Deus, naquele que tem o poder de mudar toda a história. Somos nós que fazemos escolhas erradas, somos nós que priorizamos outras coisas, mas nesta manhã somos desafiados a priorizar Deus. Pai querido, tu conheces o nosso coração, tu sabes, ó Deus, das demonstrações que o Senhor tem nos dado, das oportunidades de fazer diferença neste tempo que nós estamos vivendo. Queremos te pedir perdão porque nós priorizamos outras coisas, nós decidimos por outros meios,
Mas nesta manhã, Deus, nós queremos voltar para o Senhor. Queremos ser dirigidos pelo Senhor e ouvir do Senhor que nós somos o seu povo e que o Senhor está conosco. Assume, ó Deus, o trono da nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa administração. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas palavras, atitudes. Que este tempo seja um tempo de avivamento individual e que lastre por toda a humanidade, tão somente para a tua glória e para o teu louvor. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus nos abençoe.